Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. O Amor é uma Viagem. Hoje eu tenho duas entrevistadas especiais. Vou fazer em dois blocos, ok? No primeiro bloco, eu vou conversar com essa baiana retada, a Lila Salles. Ela é cantora, compositora, atriz, coach integral sistêmico e muitas outras coisas que a mulher do século XXI faz, né? Digital influence, uma série de coisas. A gente vai falar um pouquinho mais. Ela é do interior, é natural do interior da Bahia, de Itabuna, mas reside já há um bom tempo na capital, Salvador. Eu quero começar agradecendo a você, Lila Salles, por ter aceito o nosso convite. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada, boa noite. Para mim, eu me sinto honrada pelo convite, Sandro. E é isso, vamos fazer esse bate-papo aí, vai ser maravilhoso, incrível. Espero Vamos estar lá. contribuindo. Eu tenho certeza que sim, porque a mulher do século XXI, a mulher contemporânea, ela faz mil coisas ao mesmo tempo, ela está na arte, continua sendo a coluna da família. Eu queria saber de você, Lila, como é que você vê quais os principais desafios da Lila Salles na busca do seu sucesso? Então, eu costumo falar assim, existem pessoas que dizem assim, que existe talento, dom, né? Eu Sim, acredito em dom, talento, acho que as pessoas nascem com propósitos. A mulher, que é quem gera, né, a humanidade, a gente vem com essa questão de dar a vida, né, às pessoas. Todo mundo tem uma mãe, né? Todo ser humano, todo homem, toda mulher. E na busca desse propósito, desde muito pequena, eu sempre quis ser musicista, cantora. E assim, para mim, mesmo com dom e talento, não foi fácil chegar até onde eu cheguei, para eu conquistar essas carreiras, né? E eu acredito sim que o mundo ainda tem algumas questões assim ligadas ao machismo. É verdade isso. E a mulher ela passa por essas questões, né? Não, desde pequena a gente já é tratada diferente do homem, né? É sentar diferente, cruzar as pernas diferente, se comportar diferente. Tudo é voltado para a nossa atenção, assim, muito de uma forma bem, às vezes, pesada, né? E os meninos brincam e estão ali vivenciando outras questões. Não que os homens não passem por algumas questões, porque eles também são muito, vocês são muito cobrados, né? Aquela coisa, homem não chora. Sei o quê. Então, vocês passam por situações que nós não passamos, olha, né? e assim, e a bem da verdade, a mãe, mulher, já começa cobrando isso da gente logo cedo. Pois é, entende? Então, eu quero saber de você o seguinte, né? É difícil ou é fácil ser mulher? Eu não acho fácil, não. Por quê? Para mim, não é fácil. Por que que não é fácil? São muitas questões, assim, além da questão da sociedade em si, né, já colocar na mulher essa questão de como se portar, como se vestir, como ser, como eu disse, tem esse machismo que também é bem estruturado, né, desde a da família, né, em toda a sociedade. Mesmo os homens que não se acham machistas, ou às vezes até mulheres, têm atitudes machistas, né, com as outras, nem todas têm sororidade, então a gente é cobrada. Quando a mulher é solteira, ou mãe, olha como é, mãe solteira, olha como é, então é mãe, não tem nem direito de ser mãe sem ter ao lado essa questão de eu ser casada, ou solteira, ou é divorciada, então mãe é mãe, né? Então eu Claro. acho muito difícil, além disso também, né, depois, né, assim, a gente está no século XXI, então, depois de toda a questão que foi colocada para a mulher passou a votar, a mulher votou depois, né? A mulher começou a ter outros direitos depois. Ainda existem locais que a mulher ganha menos do que o homem nas mesmas atividades. E ainda tem as questões fisiológicas, que é com a mulher. A gente tem hormônios sempre diferentes. Temos a questão da a questão pré-menstrual, que é real. Tem gente que brinca muito, né? Com a questão da TPM e tal, mas não é agradável. E os homens não passam por isso, não sabem que é uma cólica forte, o que é você ter que fazer as coisas com a mente confusa.
tem gente que sente muita tristeza, sente tipo uma depressão naquele momento, né? Eu até ouvi falar um dia desse, é porque eu ainda não tenho propriedade, mas eu estava vendo na internet. Não É, posso dizer que é real, como é né, o programa, eu vou colocar aqui só. Eu ouvi falar, eu sim, vi, sim. parece que vai ter alguma questão ligada a quando a mulher tem problemas na TPM, acho que tem um afastamento. Eu ouvi falar sobre isso, não posso afirmar, mas eu estou sondando, viu? Olha, primeiro eu queria. Olha, são tantas questões que você São muitas levantou, questões, são são tantas questões. hormonais, É, sociais, culturais. agora, caramba, e você daqui a pouco está saindo para um show, e eu não vou ter tempo de Não fazer é todo. bem. Eu vou ter que gravar mais uma vez com outro programa com você. Mas eu quero fazer Não, mas dá aqui. tempo para a gente bater um papo bem legal, Mas eu quero né? perguntar para você o seguinte: você tem filhos? Sim, Você tem filhos? eu tenho Maria Clara, tenho uma Maria filha, Clara, tá bom. Vamos dizer que você tem Maria 11 Clara, anos, Maria Clara. Vamos dizer que você tivesse o Mário, isso. tá? Tá. A Maria Clara, ela com 9 anos, vamos dizer que ela veste saia, né? Já começa a ter ali, começa a ter um ensaio do seio. O Mário, ele veste calção. Aí você, mãe, a Lila Salles, mãe, vai orientar a Clara a sentar diferente do Mário por uma questão óbvia de que ela tem que se proteger. Ela veste diferente, o Mário veste diferente. O Mário pode andar sem camisa aos 15 anos na rua. Verdade, A menina, então, não existe também é um diferente. exagero nessa coisa de dizer, mas exige que a mulher se sente diferente. Óbvio, se a mulher veste saia, se ela. Mas não foi uma crítica a isso, não, Não, no momento que eu falei. mas É você porque não é é. diferente, somos Mas, diferentes. mas você não é a primeira pessoa que fala Aí vem isso. uma E cobrança, aí, né? eu Depois, não, em cima da mulher. eu ainda não havia tido esse insight, mas agora, quando você foi falando, eu fui pensando comigo, peraí, menino, eu usava calção, a minha irmã usava saia. Poxa, se ela senta de qualquer jeito. Então, era um cuidado da minha mãe, e veja, e não era o meu pai que Tem que ficava ter em o casa, cuidado. e não era o meu pai que ficava em casa cuidando, era a minha mãe. Então, esse olhar da minha mãe, eu entendo que não era um olhar machista. Eu entendo que era um olhar para proteger a minha irmã. Mas eu vou deixar. É, Aí eu fiz essa pergunta. é porque você colocou questões diferentes. Né? Um momento eu falei que isso era machista. Né? Eu acho que Não, você confundiu um pouquinho, deixa não, eu não, esclarecer. não, O não, deixa eu. machismo, ele é depois disso, Não, porque mas, você é criada de uma maneira diferente, mas é um cuidado, sim. mas não tem que ser. Concordo, claro. Mas nesse aspecto, por exemplo, de alguns Tem que ter comportamentos, o cuidado, tem que ter. mas nesse aspecto do comportamento mesmo, alguns comportamentos da menina tem que ser realmente diferente do menino, não tem jeito. Com certeza. Agora, mais uma vez aqui, né? Você colocou mulher, é difícil ser mulher. E é mesmo, até porque a mulher, como você falou, é o início da vida. Ela é a base de tudo. Não dá para você ser a base de tudo e isso ser fácil. Mas eu quero perguntar aqui para você, né, mãe, que está. Existem outras questões também, né? Da gente dar conta do todo, né? Isso eu acho uma. Cansa a mulher, eu acho que a mulher tem alguns. Enfim, eu penso um pouquinho diferente, talvez seja interessante eu nem colocar meu ponto de Não, vista. pelo contrário, Porque, não, pelo contrário, Lila, até porque aqui. porque aí vão falar que eu vão falar, já falam mal de mim, vão falar. Não, meu amor, mas deixa eu falar para você. Aqui nesse podcast, eu faço todas essas observações, considerações, mas na verdade o Aham. que eu falo aqui não importa nada. O que importa aqui é o que as mulheres irão dizer, porque eu quero ouvir as mulheres. Eu vou fazer um podcast ouvindo É. os homens, que será o podcast Homem com H. Aí Uhum. eu vou ouvir os homens, mas aqui eu quero ouvir, aqui prevalece a voz da mulher. Aí É. eu quero saber de você o seguinte, Lila, a mulher, ela que tem essa missão de gerar o mundo. Esses homens machistas que estão aí, e é uma realidade, eu concordo com você. Eu digo isso no meu livro. Nesse É, as livro, mulheres estão sendo agredidas, né? Então, tá nesse muito livro complicado. aqui, O Amor é uma Viagem, eu digo, Aham. Parabéns. o machismo é real, ele existe. Mas eu conversando com a doutora Lourdes Fidelis, outro dia, uma psicóloga, ela falou: olha, nós que somos mães que educamos, precisamos ter o cuidado na hora de educar. Que o menino tem que tirar o copo da mesa, ele não pode empurrar a irmã mais velha. Como é que você vê isso? Não está na hora das mães também terem um cuidado na hora dessa formação?
É totalmente diferente criar um menino e uma menina. Eu não sou mãe de menino, então não sei, mas eu vejo os erros, sim, né? A gente não vai cobrar, assim, dizer, pô, a mãe foi culpada, tal, porque existe já aquela questão do menino observar também como é que o pai trata a mãe, ou se é mãe solo, como é que o tio, os parentes que ele, às vezes não foi criado por pai, mas sempre tem alguma pessoa ali, né? Algum homem que vai ser aquela imagem que ele vai ter ali, A de pai, vai referência, a criar isso. referência, a referência Então, a masculina. referência, o avô, o tio, alguém ele vai ter como referência o vizinho, quem quer que seja um padrasto, né? Aham. Alguém vai fazer, vai ter isso aí. Mas no caso, as mães, sim, eu acredito, porque se o filho começa também a ter algumas questões, você vê desde pequeno empurrando a coleguinha, fazendo, então ela ali, ela já pode conversar, já pode, mas o que acontece, depende, a gente julga e não está ali. Eu não sei como essa mãe foi criada, eu não sei como é que eram os pais. É uma situação muito complicada, porque quando entra em família, cada família foi de um jeito. A Sim, minha, por exemplo, às vezes eu sim. vejo muito aqui em Salvador, os homens daqui, na sua grande maioria, né? Porque depois vai dizer, é preconceito e tal, não é. A gente observa Salvador é uma cidade que eu não sei o que acontece. É, Falam do Rio, mas Salvador é uma capital que a maioria dos homens não querem nada sério. E a gente vê, assim, tem alguns que estão se relacionando, mas é uma agonia isso aqui. Sabe a terra, assim, que pode qualquer coisa, que você fica assustado, tô falando de verdade. E é? aí, fale quem quiser dizer que é mentira aí, pode. Aqui é um negócio, assim, de doido. E aí você vê, os homens aqui, uma grande parte agridem muito as mulheres. Eu vejo as mulheres aqui, uma boa parte, não se posicionando, tendo medo de terminar relacionamento, se submetendo a cada coisa que a gente diz assim, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Se submetendo. E aí a gente vê Maria da Penha, meus amigos trabalham com isso, eu também trabalho numa ONG, né? É. Ajudo no Marias, ajudo no Lei das Marias, sempre a gente faz alguns eventos ligados ao Ministério Público, sou ligada ao Viver Borboletas, no caso, né? Livres Aham, para Viver Borboletas, tudo aham. assim ligado à criança e à violência contra a mulher. Nossa, Certo. são tantos casos e elas não conseguem sair disso, não conseguem terminar. E o que que eu vejo? Os homens daqui, que eu sou do interior, né? 30 anos, 40, 50 anos morando com mãe. Para mim é tão estranho isso, porque assim, vamos imaginar que é um filho único. E aí realmente a mãe está sozinha, precisa fazer companhia. Gente, mas parece que são pessoas que não cresceram. E eu tô falando que é muito comum isso. Sério? Então, para mim, no É. meu interior, não, porque quando chega, eu fui criada no interior, é outra coisa. Então, quando eu chego, e fui em Brasília também, né? Você está em Brasília, eu fui Foi em criada no Brasília. interior e fui uma época para Brasília. A minha família, quando você faz 18 anos, você é de maior. Eu que sou mulher, eu fui me sustentar, eu fui estudar. Todos os meus familiares foram correr atrás. Então, não existe isso de depender de papai e mamãe, de ficar chorando. Eu nunca vi isso, eu só vejo aqui. Então, assim, para mim, isso é muito estranho. E É. aqui é comum. Então, cada pessoa é criada de um jeito. E eu vejo, assim, tem um ditado, né, amigo, que fala assim, segure suas, como é suas cabras, é? Que É, é, como é, gente? Tá solto. prenda suas cabras que o meu bode está solto, é isso? Tem umas coisas assim, umas crenças, umas frases que ainda ajudam Mas mais a mas criar. quem é que fala isso? Não tem uns pais e umas mães uns pais e umas mães que brincam com isso, não? Não, Fala assim, você eu que tô que... segure, porque meu filho é homem. Tem gente que ainda tem esse pensamento. Então, mas o que eu Ainda bem tô... que a tendência é ir mudando, né? Ainda bem. Pois é, mas é o que eu estou Você falando, fala, né? sua mãe, segure aí sua filha, Então, né? é isso que eu Então, queria conversar, queria saber de você, e foi bom você ter tocado que você trabalha nessas instituições que estão sim, ligadas a essa malha de proteção da mulher, porque eu sinto falta, ô Lila, eu sinto falta da prevenção. Então, eu digo o seguinte, políticas públicas, né? sim, porque ao invés de só ficar falando, olha, se empurrar, denuncie, compramos mais viatura, fizemos mais delegacia, gente, deixa eu falar, Medida protetiva que, deixa não, que eles gente, falam não olha serve aqui, para nada. autoridades, pelo amor de Deus, nós não queremos vocês fazendo propaganda que vocês construíram mais delegacias. Nós Pois não é, queremos estatística dizendo que vocês prenderam mais homens. Nós pois queremos é. que, nós queremos que vocês estabeleçam políticas públicas preventivas. Tem que haver na escola, os jovens que estão iniciando a vida amorosa,
precisa ter informação. Porra, não Acho dá que para. falta inteligência emocional para eles lidarem com essas situações. Exatamente. O adolescente está com muita coisa à flor da pele. E os relacionamentos hoje estão muito complicados. As mulheres, elas estão mais independentes. E aí não tem, às vezes, não tem aquela situação de honrar também, né? O esposo, aí vão em cima, botam o dedo na cara. Tem isso também. Eu não estou defendendo os homens, mas aí tem aquelas também que já invertem o papel, vai para o papel masculino. O homem fica com mais energia feminina. Aí tem também casos de mulheres meio agressivas, mas mesmo assim não justifica o homem bater na mulher. Não, não, a Porque já é agressão. comprovado, o homem não pode, de jeito nenhum, de Não, jeito nenhum. a agressão, aliás, a Nem a agressão. agressão psicológica, né? Não, É algo indiscutível. aliás, a agressão ela não justifica Nada. a ser humano nenhum. Exato. Só que no caso da mulher, o que está acontecendo? Tem muito feminicídio, os números mostram mais. Por Eu, isso que con- está em cima. E as medidas protetivas e o que tá acontecendo não está dando conta. isso que eu queria Porque eles saber. quebram as medidas, Mas eu queria né? saber Eles de você. sabem. Mas não é uma coisa óbvia que é preciso mexer um pouco nessa estrutura de tratar da prevenção, porque, como você falou, é Uhum. preciso pacificar as relações. Os pais As com as mulheres estão mães. sendo empoderadas, ok, mas vamos então dialogar, né? Você falou, por exemplo, desse ditado que diz: segura que sua cabrita, que meu bode está solto. Será que não é o Eu já momento? ouvi umas coisas dessa também de Então, uma será pessoa. que não é o momento das mães conversarem, as mães que têm meninos homens, né, que têm filhos homens, pensar um pouco nas mães que têm filhas menina e haver um diálogo antes de ter que discutir depois quando o rapaz já está feito lá e falar, não, o bode pode pular qualquer cerca porque a cabrita que tem que se cuidar. Será que não dá para essas mães, né, para essa rede de mulheres aí, se comunicar e dizer, gente, vamos conversar aqui na formação. Não dá para acontecer isso? Isso acontece ou não? Eu não vejo acontecer, não, mas eu concordo, eu acho que deveria acontecer. Com relação também à minha. É uma questão, assim, a ser. Às vezes não é tão entendida, mas é falada muito em Goiânia, eu vou muito a Goiânia. E no sertanejo isso é falado bastante com relação a compositoras. Eu sou compositora, cantora e compositora. Tá. Cantora, né? A gente já é visada, assim, um artista, atriz. Tem gente que já fala logo, aí já uma pessoa. É que eu não posso falar tudo no podcast aqui, né? Não, não pode é o Mas quê? Diga. já tem um preconceito, é Não, uma T. mas qual preconceito? E tem todos os preconceitos, sim, Mas nós né? temos Eu não artistas. sei onde é que você tá, mas aqui Não, o tem, né? preconceito tem. Mas a mulher, por exemplo, quando você fala de A Salvador. gente não consegue ficar numa roda de composição igual o homem. A Ah, gente tá. não consegue empresários como um homem. Tem empresários que não pegam mulheres porque demoramos de nos arrumar, somos mais caras para nos arrumar. O menino já viajou, já parou, arrumou, tomou banho, sai. A mulher tem que maquiar, tem que isso aqui, isso aqui. Então, existe várias questões aí. Eu já ouvi de empresários grandes. Eu estou Tá. falando de um empresário pequeno, estou falando de empresários que não pega, é muito gasto, é muita. E outra, mulher engravida. Já ouvi de um empresário isso. Mulher engravida, eu vou investir meu dinheiro, 5 milhões, 10 milhões. Para mim é melhor numa dupla, num cara do que numa mulher, vai que ela apaixona engravida aí. E aí vai me quebrar no contrato. Então é toda uma questão. E ainda tem a questão do assédio. Nós somos muito assediadas, muito. Tem coisas que não dá para eu falar aqui. Mas existe isso sim. Existe uma questão de se você e se aquilo você não toca no lugar, existem muitas coisas. Tá? Ainda Não então. consegue algumas questões, por ser mulher, por ser. E ainda mais assim, quando. Enfim, né? Depende muito. Tem gente que diz, ai, mulher é bonita. E a grande maioria é bonita, porque a mulher se arruma, né? Então, de Aham. qualquer forma, tem gente que acha bonita e de qualquer cor, de qualquer jeito, de qualquer cabelo. A mulher tem a beleza dela. E os Nossa. homens, na sua maioria, vão olhar a questão do corpo, né? Se tem também um corpo bonito, entende? Então tem tudo isso. Você é julgada de qualquer forma. Se não tiver filho, vai ser julgada. Se não namorar, encalhada. A mulher sempre vai ser muito julgada. Se falar e foi muito legal, falar com todo mundo, eu mudei meu jeito. Aí já não presta, já tá dando em cima. Tem que mudar o jeito, ficar calada, não pode abraçar todo mundo, não pode, entende? Então, daí que eu tô falando, que começa a se estruturar todo o machismo, daquela questão que eu falei, senta assim, senta tal.
que é correto cuidar, mas depois isso vai virando, vai tendo outras questões aí, quando você vai crescendo, entendeu? Que pessoas vão também criando crenças e a mulher que paga o pato no final. E com relação à composição, tem isso também. Quando você vai para uma roda, tem muitos homens, são 200 e poucos homens no evento, 20 mulheres. Então, as mulheres elas não estão ainda representando como compositoras. Né? Então, a gente no Nicho Sertanejo tem feito grupos, tem tentado. Então, você vê os caras todos estourados, vê menos mulheres no meio, certo? A Marília, a Maiara e Maraísa, vários exemplos começaram compondo por trás, e os homens gravando. Depois vieram. Você fala com a Roberta Miranda, tudo como foi para chegar até? Né? Porque sabe que a mulher tem outras questões, ela engravida, Mas isso, ela mas isso para, de, é mas muito isso, diferente, mas isso de um entendeu? modo geral não acontece. Eu já vi, por exemplo, Zezé de Camargo falando. Aliás, no filme dele até mostra, né? Ele primeiro compunha e a música dele não tocava quando ele cantava. Não, 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 é O, totalmente diferente. Você o não está Dorival Dantas, entendendo. o Não, você Dorival, não está entendendo. não, o Dorival Dentro, Dantas, quem é de dentro do nicho é muito diferente. não, eu entendi, Não, todo eu mundo vai entendi, começar compondo, cantando, não é disso que eu estou falando. Eu sim, estou falando que elas, para estourarem, sim. elas primeiro subiram várias pessoas, elas estavam ali nos bastidores. Então, eu estou perguntando Igual para há anos você, atrás, você deve ter conhecimento que até você é escritor, e sim, também mulheres escreviam e os homens levavam os nomes como se tivessem escrito, elas não podiam sim, falar. E muito antigamente, composições também. sim, Elas eram compositoras, Chiquinha Gonzaga e outras antes, da época de Liszt, de Beethoven, e elas não podiam dizer, tinham codinomes, não é isso? Tinham aham, outras, não podia dizer quem eram. aham, Então, aham. não, mas hoje que já estamos no século XXI, isso ainda acontece. É Às uma vezes a gente pena. sente mal numa roda de composição, porque o cara pensa que a gente está falando uma coisa da música e que está dando em cima. É muito diferente. Ser homem é mais tranquilo nessa questão, pode ter Será, certeza. será que é por isso que tem tanta mulher querendo ser homem? Será que é por causa disso, não? Ah, aí eu já não sei responder, Não, porque não tem, não, não você me tem. fez uma pergunta Ô, interessante. ô, ô, Se eu fosse homem, eu não queria ser homem, não. Se ô, eu queria ser Lila, homem, eu queria mas eu acho que não é isso, não, que tem um monte de homem também não vou querendo ser ser. mulher Mas eu em acho que tem alguns um. aspectos. Mas tem um monte de homem aí querendo ser mulher, não deve ser por causa disso, não, deve ser por causa de outra coisa. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. É Ora, verdade, Cida, ora, aí eu já não sei. me fala o seguinte, Ai, meu me Deus. fala o seguinte, que eu estou vendo que você já está com horário aqui, nosso horário está um pouquinho estourado, eu estou preocupado com a sua agenda. Eu vou voltar a conversar com você numa outra oportunidade, se você me der esse Tranquilo. privilégio, esse prazer de conversar com você. Mas eu queria saber de você o seguinte: na sua escala, na sua projeção, né, no seu cronograma, o que que falta, ou você acha que você já está dentro do seu nível de sucesso, ou o que que falta para você alcançar a sua meta a nível de sucesso pessoal? A sucesso pessoal, você disse que eu pensei logo Pessoal? em carreira, em Não, coisa. não, não. Eu, como coach integral sistêmico, eu penso nas áreas todas, mas, Uhum. assim, pessoal, poxa, eu tenho muita vontade de encontrar uma pessoa, sabe, assim, bem legal, que pareça muito comigo, um relacionamento muito bacana, assim, para dividir comigo. Eu queria muito ter mais um filho, mas eu Olha não que sei se é da legal. vontade de Deus, é uma coisa pessoal que eu sinto uma vontade. E assim, na minha carreira, né? Porque você falou, pessoal é isso. E assim, eu mesma, eu ter essa inteligência emocional mais trabalhada, né? Eu consegui pensar nessa questão do meu propósito para entender e trazer para a minha vida. Acho que isso é essencial, a gente ser grato a Deus, a gente saber aquilo que a gente quer, a gente ter essa nossa identidade, não ficar pensando no que o outro pensa da gente, não ficar esperando a aprovação do outro. Então, pessoal é isso. Agora, carreira, pô, falta muita coisinha de grana. É grana, né? Porque, assim, eu já estudei bastante, já estou com um trabalho bacana. Acho que é chegar alguém, assim, um empresário, vamos, não com a grana, mas vamos fazer, assim, um produtor bacana, porque o restante eu já tenho, mas às vezes a oportunidade falta. Eu E acho aqui na muito. Bahia mesmo, Sim. nossa, eu tenho lutado aqui em Salvador e acho que eu sou muito ousada, assim, o pessoal fica muito admirado comigo, porque eu não tenho oportunidades aqui, eu faço as minhas oportunidades, né? Porque já tem as pessoas, assim, essa, já dos nichos grandes, e assim, eu já passei, né? Já fiz participações, coisas, mas assim, não sou uma artista assim que diz, pá, estourou na Bahia, né? Em Goiânia agora eu tô mais conhecendo, mas aqui na Bahia, em Salvador, né? Eles têm essa já
algumas questões, quem já está aí, já está aí, e a gente vê pouca gente, né, crescendo, assim, gente nova. Você vê, assim, um pouquinho aqui, ali no The Voice, não sei o que, mas crescendo, explodindo. A gente já tem aqueles de muito tempo que permanecem, que são nossos ídolos, né? Sim. Mas eu acho que eles deveriam dar uma oportunidade aos novos, né, o que eu penso, trazer pessoas, deixar as pessoas, né, mostrarem também seus trabalhos, dar oportunidade. Mas, enfim, a gente vai fazendo a nossa sorte, né? A gente vai fazendo, não pode reclamar, a gente tem que fazer aquilo que deixa a gente feliz e as oportunidades abraçar quando a gente tem. Eu quero aproveitar, vamos fechar em 5 minutos. Eu quero aproveitar, já que você tocou no ponto que eu acho muito corajoso da sua parte, Sim, porque hoje você falou, os homens não querem relacionamento sério. há alguns que é difícil aqui, tá complicado. Eu tenho um relacionamento, né? Mas eu vejo, eu sou coach de relacionamento, sou coach integral sistêmico, que eu vejo como que chegam meus coaches, meus clientes, Mas eu né? quero, As pessoas. mas eu quero E quando dizer, alguns homens querem, tem mulheres também que têm vícios emocionais de serem rejeitadas, né? Que não é um assunto para hoje. Tem mulheres que passaram por questões, têm fraturas, e que elas não conseguem se relacionar bem, sempre estão voltando em ciclo, terminando relacionamentos. Então, não é então, só o homem, eu quero mas voltar, a grande maioria eu tem quero, problemas. então eu quero já deixar você convidada para a gente voltar sobre esse tema, falar sobre esse tema, É, o coach já que, dá que você quer. conversa boa, viu? Coach Sabe, integral. sabe por quê? Porque eu tenho tido muitas escutas de homens que dizem que as mulheres é que não querem relacionamento sério. Onde é que estão esses homens que eu tenho que apresentar às meninas? Eu posso te falar, sim, e assim, É, eu só não vou fazer aqui uma eu declaração, eu acredito. só não vou fazer aqui uma declaração, um depoimento para É. não comprometer o crédito do Os- meu podcast, mas olha, mas o tem situações aqui em alguns estados que eu transito que é loucura, porque as mulheres também estão nessa obsessão do sucesso. E o sucesso para ela é ser top na empresa que ela está, é botar. Enfim, não vou nem entrar aqui nos detalhes, mas são tantas coisas superficiais que quando você tocou, você me surpreendeu até quando você falou: olha, a minha realização pessoal é encontrar um parceiro bacana, para que eu possa compartilhar os meus sonhos. A minha vivência em ter um filho, eu falei, cara, de que planeta que ela é? Porque a escuta que Eu eu. sou desse planeta e conheço algumas pessoas assim, porque, como eu digo, eu Não, me que sinto bom, aqui, eu quero te nessa cidade, parabenizar. um peixe fora d'água, porque, por exemplo, tudo é um ecossistema, a gente tem que marcar outro papo, porque é um ecossistema, você está no meio, por exemplo, eu mudei muitas minhas amizades e acho que as pessoas deveriam escolher muito bem, porque se você andar com pessoas que não acreditam naquilo que você acredita, não que você precise que alguém acredite em você, você tem que Sim, acreditar em você e no seu sonho, sim. mas se você anda com pessoas X, tipo, eu não quero relacionamento sério, eu não quero isso aqui. Você vai andar naquela vibe, você fica parecido com as 5 pessoas que você mais anda, né? A neurociência, a física quântica explica isso, é real. Então, a gente tem que ver bem direitinho com quem a gente anda. Porque se você tem amigas que são solteiras e estão no banda voou, muito raramente também, não é sendo preconceituosa, não, tô falando, a pessoa pode até discordar, mas às vezes assim, não é preconceito, tipo assim, o homem vai achar que eu não presto? Pensa só comigo, eu falo para os meus coaches, você tem que ser feliz. Se você quiser ficar postando na internet foto pelada, poste, vá ser feliz. Mas se você diz, eu quero um relacionamento sério com um homem de valor, disse aquilo, o comportamento não está condizente. O homem, ele tem a mente, ele vai olhar o seu Instagram interessado em você. Se ele vê você pelada lá, ele vai interpretar diferente. Não é porque você não presta. E não é porque a mulher é isso e aquilo. É porque o homem já tem essa visão. Não, Então, o que você pode e é fazer? da Eu forma como ela está se quero. apresentando. É da forma como ela. Isso é Ué, o cartão de olha visita. aqui, Então, é claro. se eu tô em busca de uma mulher para um relacionamento sério, e eu vou no Instagram dela, só tem foto pelada dela de biquíni mostrando tudo, eu vou entender que o que ela tem de melhor para mostrar é aquilo que está ali. Pronto. Aí só esclarecendo para não ficarem, ai meu Deus, eu não posso gostar de biquíni. Voltando nisso, pode. Você pode fazer o que você quiser. Você só tem que se perguntar: essas fotos de biquíni, eu quero postar por quê? Eu quero me exibir, eu tenho um corpo bonito ou não? Eu trabalho com. Vamos imaginar que ela trabalhe como personal. Ok. Aí condiz. Ela é personal
Vende Essa pessoa produtos representa uma marca de produto de musculação, ó, ou de ele vai praia, entender. ou moda praia, ou peças Isso, íntimas. aí vai dizer, ela trabalha com isso, ou então um dia ela postou uma foto de biquíni ali, diz, ela tá na praia, ó, ela postou, mas tudo virado com aquilo sensual, ele vai, aí o que que acontece? Mas eu quero um relacionamento de valor e quero postar foto todo dia pelada. Sabe o que que acontece? É igual uma pessoa que diz assim, eu quero um relacionamento de qualquer jeito, mas quando ela vira a esquina, ela diz assim, aquele é bonitinho, olha aquele outro, aquele é bonzinho demais, não quero não. Então, ela própria está tendo um comportamento de quem não quer um relacionamento. E É, para nós realizarmos algo, a gente pode até brigar com o mundo, dizer que é preconceito, que vai usar short curto mesmo, que vai ficar pelada, pode fazer o que quiser, mas na hora de realizar, só vai acontecer quando a gente usar esse seguinte, eu vou dar o segredo. Palavra gera pensamento, gera sentimento, que gera memória, crença. E essas crenças, quando a gente visualiza, quando vira memórias, elas acontecem. Então, se eu digo todo dia eu quero ficar grávida, eu quero conhecer alguém, eu vou conhecer, eu vou, é muito capaz que isso aconteça. Isso não é um achismo da Lila Salles, é física quântica, é neurociência, é comprovado. Já sim, colocaram lá os átomozinhos, os nêutrozinhos, os negocinhos tudo bonitinho para poder testar as ondas, as coisas. Os cientistas já fizeram experimentos para ver, né? Você fala palavras positivas para a água, a molécula muda. Você fala palavras negativas, a molécula da água muda. Imagina um ser humano. O que você diz a um ser humano muda. O que você fala muda a sua realidade. Quem não quiser acreditar, legal. Mas é o real. A ciência já explica isso. Várias pessoas já estão realizando teses em Harvard, né, em Oxford, para explicar, para mostrar quanto que tudo isso tem sido influenciador na construção do que a gente está fazendo no universo, na nossa vida. Então, assim, quando uma pessoa quer realizar algo, tá tudo certo, mas ela precisa ver quais são os comportamentos que ela está tendo para realizar aquilo. perfeito. Porque tudo é ação, é a palavra, é o que eu quero, mas são os comportamentos. Então, a vida ela só vai me dar aquilo que eu mereço, o universo vai brindar com aquilo quando as minhas palavras, ações e comportamentos condizerem. Vou dar um exemplo. A mulher quer sair do relacionamento. É muito difícil, às vezes, sair de um relacionamento tóxico. Porque existem vícios emocionais. A gente tem química no nosso corpo. O que é que acontece? Eu tenho medo, eu tenho adrenalina. A adrenalina é bom para mostrar, ó, um perigo. Tem que ter adrenalina para ter coragem de subir no palco para cantar para milhões de pessoas, para fazer. Tem que ter testosterona também. Mas a testosterona, se ela for colocada de uma forma errada, o que é que acontece? Agressividade. As coisas não é bom. Mas se é no tempo certinho, na quantidade exata, você vai ter disposição, menos medo. E o homem tem testosterona, a mulher tem pouco, tem menos, mas tem também. Então a gente já tem o yes, que é um tipo de PNL para produzir testosterona. A gente sabe que acordando assim, o dia tende a ser melhor. A dopamina, que muita gente fala, muita dopamina também prejudica, tem que ser dosadinho, mas é necessário. Já se fez estudos que só de sorrir, só de fingir, você nem precisa estar feliz, ó. Sorrir, só de movimentar esses músculos, produz serotonina, velho. Produz serotonina, amigo. Então, a ciência está aí para explicar, a gente tem farmácia interna. Pessoas estão em depressão hoje, estão em ansiedade, tudo porque vivem pensando muito no futuro, tem a Sim. predisposição, é um problema isso que tem acontecido hoje. Né? E falta de inteligência emocional, falta de apoio, familiares não entendem, diz que é frescura, que não, sabe, não é desse jeito, as pessoas não estão entendendo umas as outras. Então, os relacionamentos, eles estão também muito, sabe, descartáveis. Tem gente que não tem, assim, os princípios, ou não entende. Tem gente que pensa que amar é um sentimento. Amor não é sentimento. Quem quer paixãozinha, não sei o quê, é criança, não, criança assim, quero uma paixão pelo meu brinquedo. Se tomar, eu não quero. Isso é Aham. criança que aprendeu a fazer isso, não teve uma estrutura mental, uma crença construída ao longo da vida, não, sabe, não foi bem criado. Eu sei que pai e mãe fizeram o que podia, mas não foi.
Porque o pai e a mãe já vieram de problemas da família também. Já apanharam, foram abusados, foi um monte de coisa aconteceu. Então, ele deu o que ele podia dar. Ele criou como podia, né? Então, não dá Uhum. para culpar pai e mãe. Mas vem um histórico todo aí de crenças, entende, amigo? Formadas, que fazem hoje os homens agirem assim. Eu posso mais, eu que mando. São crenças que ouviram. O homem que não sei o que, a mulher tem que baixar a cabeça. Então, tudo isso que foi ouvido vira uma verdade. Até quando o homem diz assim, não quero tratar minha mulher melhor. Ele quer, mas ele tem uma química dentro dele. Quando o papai chegava bêbado, quando a mãe não sei o quê, ele tem memórias, ele é um ser humano. E aí vem aquilo, mexe e na hora, pá, já deu tapa. Já não Olha, tem inteligência emocional, eu, né? eu, eu penso o Então a gente seguinte, tem que ter, é, são muitas questões, eu né? quero E convidar você. relacionamento é profundo, tem que ser 2 horas de conversa aqui, Então, viu? nós vamos Porque marcar um podcast com 2 horas. Nós vamos tratar desse assunto que eu acho tem importantíssimo que e entender. eu já quero motivar você. Porque você entendeu, né? A gente Eu- tem química dentro da gente. eu- Tem gente, amigo, que tem vício em ser rejeitada. então, aí eu quero estimular você, eu quero motivar você para que quando você estiver nessas ONGs, nessas reuniões de mulheres de Maria da Penha, você também fale para as autoridades. Eu agora não estou tão presente, que eu estou com a minha mentoria. Eu criei uma mudança de rota Então, sistêmica. mas Aí estou eu, com alguns coaches, estou fazendo com eles umas mas lives, eu depois gostaria vai que as divulgar. autoridades ouvissem isso, Mas eu vou passar, porque, assim, para porque o pessoal. apenas leis, sem pensar nessa Não profundidade, ser efetivo. não vai mudar as estatísticas. Mas eu quero fechar aqui, Exato. eu quero encerrar aqui agradecendo a Lila Aham. Salles, enfatizando aqui a mensagem que ela deixou da questão da crença. Isso é muito Sim. forte. Não adianta você dizer que você quer ter uma vida saudável, que você quer ter uma vida próspera, que você quer ter uma vida harmoniosa, se você profere palavras que não estão alinhadas com esses resultados. E comportamentos. E Porque às vezes comporta. a gente diz, vou emagrecer. É, Aí chega ali, ah, só uma Coca-Cola, ah, primeiro só um hambúrguer, brigadeiro. primeira Ah, hoje eu pizza. não vou para academia. E culpa a academia. Eu tô na academia, mas não tá fazendo. Então E as precisa historinhas, alinhar. viu, amigo? É. Uma aula de historinha, vou dar, porque o povo inventa. É meu metabolismo, é porque não sei o quê. As historinhas, ela deixa a gente na zona de conforto. Quando a Uhum. gente para e diz assim, mentira, eu estou mentindo, não é meu metabolismo, não, sou eu vou mudar isso. E a gente fala para a gente mesmo que é difícil dizer eu estou inventando, né? Ou Sim, dizer, ah, eu gosto de minha gordurinha, e contando isso para o cérebro e acreditando, fica na zona de conforto, porque é melhor estar ali. Que zona de conforto? Que tem gente que ainda pergunta, zona de conforto é gostoso? Porque parece zona de conforto, está no conforto. Não. Às vezes a zona de conforto está no conforto, não, é porque o cérebro acredita que ali está bom. Às vezes a pessoa que está ali até apanhando no relacionamento, quando ela tem migalhas de amor, ela acha que ali está bom, ali está bom, ali está bom, porque sair dali dá medo. que loucura, É que uma loucura. loucura, porque quem não está dentro não entende. Mas você vê que até o direito entende isso hoje. Sabia que o direito trabalha com a neurociência e tem uma coisa para fechar aqui? Sim, Para fechar a entrevista. sim. Neurociência entendeu. O direito trabalha, você sabe com o quê? É porque eu não lembro o nome do termo. Tem um pessoal advogado, minha família e tal. Eu estava falando isso assistindo o André Davin, que é um professor do Brasil. Ele é um neurocientista, mas ele é professor em Harvard. E estava dando uma palestra aqui semana passada, né, de neurociência, inteligência emocional. E ele falando como o cérebro funciona. É incrível como ele fala que dá para não fumar se você controlar. Ele explica como que funciona as neurosinapses, tá? É uma loucura. E Uhum. ele falou o seguinte: a mulher, na Lei Maria da Penha, se criou uma coisa porque percebeu que a mulher voltava atrás. Quando o cara batia, ela ia denunciar, ela voltava atrás para desmentir, para tirar a queixa, para voltar. Hoje tem uma regra, lei, eu não sou da área, mas Sim, eu não sei o termo, mas ela não pode. A mulher falou que apanhou, não retira. Não retira a queixa, não retira nem outro órgão e nada do que ela falou, porque eles sabem que a dopamina, quando o homem dá um amorzinho para ela, muda que loucura. o jeito que a mulher pensa. A Uhum. mulher não é como o homem. Até nisso foi diferente. Quando o homem, ele namora, ele fica com uma mulher, ele tem aquilo ali e para ele já satisfez, ele tá em outra vibe. A mulher tem uma descarga de dopamina, sabia? Quando tem uma relação sexual com o homem. Então, até nisso. E a mulher acha que está até apaixonada.
Então, até nisso, a natureza foi desse jeito com a mulher. Para a mulher, é diferente, é difícil. Então, é sobre isso que eu estou falando. Somos seres diferentes. Eu fecho aqui a minha parte. Que somos diferentes e os homens, eu não vou dizer que são privilegiados, mas eles não têm o que nós temos, né? Eles não passam, vocês não passam pelo que a gente passa. Então, essa descarguinha de dopamina aí, às vezes dá uma prejudicada na mulher, no outro dia tá apaixonada, quer que ligue, quer que não sei o quê. Olha aqui, E os homens não entendem isso, né? não, eu quero dizer para minha ilustríssima convidada Obrigada, eu tenho que encerrar, porque eu adoro. Lila Salles, Obrigada. que tem muitos homens padecendo desse mal aí que ela está falando, hein? O cara agora que fica esperando que a mulher aceite a ligação no dia seguinte, porque se o cara, Eita, Lele! porque se Aí o cara, que agora eu vou porque falar se, com as coaches que existem. porque se o cara ligar no dia Tá seguinte, bom. a mulher vai falar: caramba, eu só queria sair para um negocinho, esse cara já está querendo pegar no meu pé. As coisas estão um pouco Existem invertidas. pessoas e pessoas, eu acredito, é verdade. Tem pessoas, é como eu falei, né? Não, mas Existem pessoas que é querem, só. gostam de ser pisadas, de joguinhos, então existem pessoas e pessoas. Mas assim, aí a gente atrai aquilo que a gente quer e a gente também escolhe aquilo que a Claro, gente quer. E você está certíssimo nisso. Vão também existir mulheres que não querem relacionamento sério, vão existir mulheres que não querem ter filhos, vão existir mulheres também tóxicas, né? Assim como homens tóxicos, e assim por diante. Aí a gente tem que só observar o mundo que a gente vive e sim, como que a gente vai fazer para poder, né, tornar nossa vivência, nossa permanência aqui, tudo da melhor forma, porque estamos, né? Qualquer pessoa no mundo está sujeita a qualquer coisa. Não existe aqui, vou começar um relacionamento e tá aqui, sou gente boa, sou cafajeste, não sou legal, sou tóxico, sou narcisista. Não tem. Então, se você tiver medo de amar, você não entra. Você tem que ter a confiança em você. Se o outro te trai, faz com você, é 10%. O que você faz com isso é 90%, porque você não pode perder sua essência, a sua real identidade, porque alguém sacaneou você. Quem perfeito. sacaneou é a pessoa que não é merecedora e ele vai seguir a vida dele, ela vai seguir. Quem quer amar, vai amar e vai encontrar alguém que está na mesma vibe, na mesma energia. Porque o universo, Deus, ele é justiça, o universo é pleno, as coisas são. Tudo tende para, na verdade, o bem. Então, quando o mal vem alguma coisa, a gente é livrado de alguma maneira, a gente percebe. Agora, assim, quando entra em relacionamento abusivo, a gente tem que observar os sinais. O cara quebra coisa, bate, dá murro nas coisas, isso já é um sinal. O cara grita, você fala, meu Deus, essa pessoa não é normal. Você já tem que se atentar aos sinais, porque um murro na parede é um murro na cama, outro dia pode ser na cara da mulher. Sim. Porque uma pessoa que dá murro em coisa, quebra, já não está muito bem. Então, a gente se relacionar, continuar no relacionamento, vai dar problema. Porque todos nós estamos, né, temos tendência a um dia não estar bem, a ter uma situação que não está. Isso aí é perdoável. Mas, assim, você vê que isso é constante, que tem uma conversa ali, uma coisa estranha, ou a pessoa começa a agir de uma maneira agressiva, a mulher tem que ficar muito atenta, muito. Ou se começar a tirar dos amigos, a aprender, a manipular, age de um jeito, depois não é mais daquele jeito, a pessoa tem que estar muito atenta. E eu sou muito a favor também, a gente tem que prevenir. Eu tenho um projeto que um dia eu quero colocar, sabe? Eu acho que as meninas, os meninos também, mas as meninas deveriam fazer artes marciais. Eu fiz algumas, eu acho que deveria, na escola, se defender pelo menos de um estrangulamento, saber se Sim, defender. acho perfeito. Saber se defender não é bater, se defender, o judô, o jiu-jitsu faz isso, o Não, Krav aprender a Maga. bater também. Tem, é você saber, o Krav não pode, porque tem a idade, mais complexo, mas eu digo algumas técnicas, não, isso aqui é permitido. Não sei até que ponto seria bom defesa pessoal, Eu acho porque é uma perfeito. coisa que as meninas elas precisam. Então elas podem ser salvas de alguma coisa no Claro, eu relacionamento. acho perfeito. Aprender a se, né, movimentar, tirar, sair pelo menos de um estrangulamento, não vai ali, entendeu? Com É isso. certeza. Meu querido, boa noite. Eu Olha, tenho que eu encerrar. não, Um beijo, obrigada. esse podcast ele vai ser só com a Lila Salles, porque nós fizemos quase uma hora Obrigada, aqui de podcast. Eu quero obrigada, agradecer querido. muito a sua Tá, até sabedoria. a próxima. Marque um por 2 horas para eu falar do coach e de outras coisas. Nós Tchau, vamos tchau. Um falar. beijo, Eu foi um prazer. Obrigada. quero agradecer você, Lila, pela tua disponibilidade e quero deixar aqui uma mensagem final, como eu sempre faço, aproveitando essa sabedoria e essa voluntariedade da Lila, né, que colocou que é necessário que homens e mulheres
revejam, né, a sua metodologia, as suas metas, e vamos pensar na conciliação, vamos pensar em mulheres empoderadas, homens poderosos, vamos unir forças em torno de uma estrutura de uma família forte. Nós não precisamos competir, muito menos sermos adversários. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo podcast O Amor é uma Viagem. Até a próxima. Até mais, parabéns, obrigada, boa noite. Boa noite, Tchau, tchau, tchau. Olá, você está assistindo o podcast O Amor é uma Viagem. Hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Luciana de Souza Rosa, ela que é formada em psicologia pela Universidade do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Reside na cidade de Porto Belo, na região sul do país. Doutora Luciana, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Boa noite, Sandro. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar um pouco, doutora Luciana. Eu tenho conversado com algumas mulheres empoderadas aqui, falando sobre os desafios da mulher contemporânea na busca do sucesso. A senhora, eu esqueci de citar aqui, a doutora Luciana é pós-graduada em terapia sistêmica e de casal e pós-graduada também em avaliação psicológica, né? Importante dar esses dados aqui também. Doutora Luciana, como é que a senhora vê essa mulher do século XXI, que tem cada vez mais ganho espaço em todos os lugares? Como é que a senhora observa o que seria o principal desafio ou os principais desafios na busca desse sucesso? Bom, Sandro, primeiro é preciso entender a definição de sucesso. Perfeito. O que é a definição de sucesso para essas mulheres? Porque a definição de sucesso para mim, a minha definição pode não ser a tua, pode não ser a da vizinha, pode não ser do meu amigo, da minha amiga, cada um vai ter uma definição de sucesso, ela é muito subjetiva. Sim. Né? Então, pode ser que sucesso para uma mulher é alcançar uma carreira bem remunerada, ter uma posição social que ela almeja muito, né? Ou pode ser ela ter a criação dos filhos da forma com que ela deseja, ter um filho bem educado, bem sucedido. Então, é muito, muito complicado falar sobre essa busca de sucesso sem entender o sujeito em si. O que cada uma dessas mulheres, elas buscam como sucesso? O que é sucesso para elas? Né? É sempre muito amplo essa questão do sucesso. Mesmo levando em consideração que para cada um do indivíduo, para cada um desses indivíduos, o sucesso é algo subjetivo, mas para a mulher parece que em especial tem algumas demandas que são diferenciadas. A senhora consegue identificar isso ou não? Consigo. Eu percebo assim que hoje as mulheres, qual é a dificuldade delas, né, em relação a ser mulher? Vamos dizer assim, né? Uhum. Elas querem conciliar a vida pessoal e a vida profissional, ter sucesso em ambas as questões, né? Tanto profissional e tanto pessoal. E aí elas se cobram muito, né? Como que a gente vê as mulheres ainda hoje? Né? Da mesma forma com que a gente via há algum tempo atrás, né? As mulheres, elas vêm nessa questão de cuidado, de ser mães, de ser donas de casa, né? Então, elas estão nesse papel, e aí elas saem desse papel, né, e vão para o mercado de trabalho, vão para a área profissional. Chegam na área profissional, elas têm um outro desafio, né, se colocar nesse mercado de trabalho. E elas acabam exercendo dupla jornada. Então, às vezes, algumas questões que as mulheres trazem sobre esse desafio é justamente sobre isso, sobre acabar atuando em dois ambientes, né, o pessoal e o profissional.
certo? Será que é por Então, isso será que é por isso, desculpa interromper a senhora, será que é por isso que várias mulheres têm dito aqui, quando eu pergunto qual é o principal desafio? É ser mulher, elas falam. isso é muito amplo, né? É, Eu costumo dizer nos atendimentos, né? A gente precisa olhar, nós precisamos olhar um contexto de modo geral. Eu não posso minimizar nada. Eu preciso sim. sempre ampliar os horizontes para tudo, né? Então, ser mulher é muito difícil. Será que ser mulher é muito difícil ou se posicionar como mulher é muito difícil? Ou se, Existe uma posi- diferença. ou se posicionar como a mulher que a sociedade hoje vislumbra como sendo a mulher empoderada é que é difícil. Cabe Também essa observação ou não? cabe, né? O que a sociedade espera dessa mulher empoderada? O que é para a sociedade uma mulher ser empoderada? Ela dá conta de tudo, será? Para a doutora Ela dá conta. Luciana, a senhora conseguiria fazer uma definição de uma mulher empoderada? O empoderamento feminino também é uma questão. Não vou dizer o empoderamento feminino, o empoderamento é uma questão muito ampla também, né? Perfeito. Quando eu falo em me empoderar, existe uma questão muito grande em relação a ter um autoconhecimento, a ter uma autoconfiança, né? São questões que vão gerar esse empoderamento, né? Quando eu me conheço, quando eu sei o meu valor, quando eu sei os meus objetivos, quando eu sei aonde eu quero chegar, as pessoas e as situações ao meu redor, elas não me atingem, né? Eu vejo que a maioria das pessoas não tem esse autoconhecimento, tem uma baixa autoestima, e aí qualquer fator que acontece, lá, vou dizer, lá no ambiente de trabalho, né? Qualquer fator externo acaba derrubando uma mulher, né? Doutora Faz com Luciana, que ela sim, pois não, pode concluir. faz com que ela se sinta menos capacitada, vamos dizer assim. Aham. A senhora tocou num ponto importante, que é a mulher ainda é vista como aquela que vai cuidar da família, da casa, educar os filhos. E aí eu pergunto a senhora que é especialista, né? A senhora se especializou em dialogar, cuidar de casais. Tem Uhum. como tirar a mulher desse papel, dessa liderança que ela exerce tão bem? Eu não estou dizendo aqui que o homem não tem que ajudar a trocar a fralda, eu não estou dizendo aqui que o homem não tem que ajudar nas questões domésticas, de lavar uma louça e tal, mas a senhora acha que o homem ele já está tão apto a cuidar da família como um todo, principalmente dos filhos, como a mulher vem cuidando ao longo de todos esses anos e em que nível isso pode estar impactando nessa sociedade desajustadas, a ausência desse papel preponderante da mulher no seio da família. Com certeza, Sandra. Todas essas questões que tu pontuou, né, sobre o homem também, se ele está capacitado, com certeza sim, né? Então, eu vou te falar um pouco sobre as questões né, sobre a família. Como você acabou falando agora há pouco deu exemplos, né, de criação de meninos e meninas, né? Uhum. O que a gente ainda vê hoje, né? Dentro das criações sobre filhos, né? Então, que o menino não pode chorar, a menina tem que cozinhar, a própria família, né, acaba conduzindo algumas situações, Sim, né? E a gente precisa rever isso. A gente precisa mostrar para as mulheres, para as meninas, que elas precisam estudar, elas devem estudar, elas podem ser o que elas quiserem. A gente precisa ensinar os meninos que eles também podem ajudar, né? Eu vejo perfeito. muitos meninos então disso, né? Ah, menino não pode lavar uma louça. Ah, não, é teu irmão, ele está sentado assistindo TV, vai você lavar a louça porque você é menina. A própria mulher mãe acaba induzindo isso, certo? E aí a outra questão, né? Sobre os homens. Os homens, sim, estão ajudando muito mais, né? Atendo os casais, e essa questão é muito pontual. Os homens ajudam, porque hoje ambos trabalham fora. Só que isso é um combinado entre os casais. Uhum. Existem muitas mulheres, Sandro, que chegam na terapia justamente com isso, né? Essa sobrecarga, porque elas trabalham e chegam em casa com todos os afazeres da casa, mas elas não falam, elas não comunicam, que precisam de ajuda. Sim. O homem não vai adivinhar. Uhum. Então, precisa ter acordos no casal.
olha, eu preciso de ajuda, eu não posso demonstrar o tempo todo que eu dou conta de fazer tudo sozinha. E a maioria das mulheres são criadas para darem conta de tudo, elas imaginam que elas podem dar conta de tudo. Chega a um ponto que elas se sobrecarregam, E aí certo? traz problemas terríveis para a relação. Primeiro para ela É. mesma e depois para a relação como um todo. A questão dos homens, né? Hoje também, vou te dizer assim, né, por próprio atendimento, tem muitos homens que assumiram o papel de cuidadores. Então, as mulheres, né, teve o divórcio, a mulher seguiu sua vida, né, e o homem assumiu o papel de pai, ficando com a guarda dos filhos e cuidando tão bem quanto a mulher. A gente não pode menosprezar o cuidado do homem, ele vai cuidar do filho tão bem quanto a mulher. Mas qual é a questão? Né? Justamente essa questão que a sociedade, muitas vezes a própria mulher traz, né? De que, o que que as pessoas vão falar, né? Eu não estou cuidando do meu filho, eu não estou com a guarda do meu filho, as pessoas vão pensar que eu sou uma mãe ruim. E as questões não são essa, é muito mais ampla, né? É pelo bem-estar do filho. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser revistas, muitas coisas. Então, é muito complicado a gente trabalhar só com uma dimensão. São várias dimensões, vários fatores. Inclusive, doutora, eu não sei se a senhora tem esse recorte nos seus atendimentos na sua região, mas aqui na região sudeste, na região nordeste, então, quando o homem é bem mais flexível, muitas vezes as mulheres até acabam perdendo o encanto por esses homens. Aqui na região nordeste, então, é uma loucura. Então, ao mesmo tempo que as mulheres exigem esse homem, né, que deve ser, óbvio, nós defendemos que sejamos todos mais humanizados, mais solidários, mas como lidar com essa coisa também de que a mulher acaba, não, óbvio, tudo que a gente fala tem exceção, mas é fato, eu tenho tido muitos contatos com homens que às vezes perdem a relação porque flexibilizou demais e a mulher acabou perdendo o encanto pelo cara. Não era aquele homem que ela via, né, o homem, né, da casa. Como é que fica isso então também? Como é ajustar isso, né? Isso é uma questão também muito latente, Sandro. Eu já ouvi muitos relatos sobre isso também, né? De que o homem precisa demonstrar o papel de macho, de homem, né? Mas Então, quem que fala que precisa demonstrar é o homem ou a mulher? então assim, é algo assim, é muito Uhum. controverso, porque as mulheres, elas chegam, elas falam, né? Que querem um homem, que o homem é grosso, querem um homem delicado, que o homem é isso, que o homem é aquilo. E quando o homem realmente ele resolve ajudar, ele resolve ser mais passivo, mais compreensivo, não é aquilo que elas criam. E O agora? encanto acaba. Ent- Então, 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 o que eu falei aqui para a senhora da região Sudeste e Nordeste ocorre também no Sul. faz todo sentido. Faz todo sentido. Né? Por isso que quando a gente fala de ser humano, as questões são muito amplas. Né? Nós não podemos minimizar nada, né? Tem que ver todo um contexto. Mas aí eu vou aproveitar, né, da sua sapiência, da sua experiência na área para dizer o que que pode, o que que a senhora poderia sugerir para que houvesse um pouco mais de harmonização nessas relações, de modo geral. Porque eu ia fazer até uma pergunta para a senhora seguinte: esses movimentos feministas de defesa da mulher e tal, e até mesmo algumas instituições governamentais, eu tenho assistido algumas propagandas que eu fico me perguntando qual é o propósito desse tipo de comunicação que faz com que a mulher suba o tom contra em relação ao homem. Será que empoderamento da mulher é fazer com que ela também suba a temperatura nos relacionamentos? Né? Não vejo também os governos tratando dessa questão da saúde mental do homem e da mulher que andam Uhum. estressados. Eu só vejo os governos preocupados em fazer mais delegacia, né, acionar a patrulha, e a gente sabe que isso é necessário para coibir Sim. determinados abusos. Óbvio, isso foi um avanço. Agora, não olhar os outros aspectos da saúde mental, por exemplo, dos casais. O que a senhora Uhum. diria a respeito disso? Bom, olha só. Para começar assim, né?
quando você fala em casal, né, relação homem e mulher, o que mantém um relacionamento saudável? Comunicação, conversa, acordos, né, acordos pré-definidos dentro de um relacionamento. Muito Isso importante. mantém um relacionamento saudável, né? Então, um vai dizer para o outro até onde ele pode ir, né, dentro da sua individualidade, sendo também os dois unidos em um só. Não é o homem querendo ser mais do que a mulher e nem a mulher querendo ser mais do que o homem. Os dois estão caminhando na mesma direção. E eu vejo que muitas vezes o discurso que a gente vê nas redes sociais ou de amigos ou de pessoas é que não, né? Um quer sempre estar à frente do outro. Isso gera muito conflito. É porque a senhora tocou num ponto que é fundamental. Se trata de casal, tem que haver a individualidade, mas tem que haver um projeto comum aos dois, porque senão não tem Uhum. projeto de casal. E assim, né? Não é uma disputa. Não Sim. eu sou graduada, eu tenho uma profissão melhor, o meu marido não tem uma graduação, tem um emprego, né, que é, vamos dizer assim, não universitário, não é algo, né? Aham. Não é essa a questão. Né? As pessoas têm que entender que elas não podem ultrapassar. Eu não sou melhor do que ninguém. A mulher não é melhor porque tem uma formação maior, o homem não é maior porque tem uma formação maior. Os dois estão andando juntos e muitas vezes eu vejo isso, né? Porque um dos dois tem um patamar mais elevado dentro da sua própria profissão ou ganha mais, né? Acha que tem o direito, né, de se sobrepor. E isso acaba gerando muitas discussões. Não existe um equilíbrio. Quem sabe até por isso as mulheres têm trabalhado tanto para se manter numa posição, num nível muito alto, porque isso para ela representa essa tal autonomia, né? Essa tal superioridade, né? O que é uma pena. Hum, O que fazer para que os agentes públicos, né? A sociedade também adote uma fala como essa sua, porque a senhora sabe que eu estou tratando aqui, eu estou trazendo aqui uma psicóloga, uma pessoa que tem uma especialização, mas ainda assim, quando a gente fala alguma coisa que está fora um pouco daquela multidão, a gente já é taxado como alguém que está querendo retroceder, né? E a gente não está falando aqui em retroceder nem um milímetro em relação ao que as mulheres hum, conquistaram, aos seus direitos, nada disso. A gente não está falando disso. A gente está tentando trazer aqui um ponto de reflexão a respeito de como harmonizar a relação, né, doutora? Como fazer com que essa sua sugestão, que no meu ponto de vista é muito saudável, ela alcance muito mais pessoas, que a gente deve olhar para o ser antes do ter. uhum. Essa é uma questão, né, para a gente pensar assim, né? Vamos pensar assim. Se o nosso poder público, né, o nosso governo, ele acaba apresentando discursos errôneos, né, a população acaba entrando dentro desses discursos. E é muito difícil a gente desconstruir isso. Né? Aham. E o que a gente vê nas redes sociais é muito difícil de construir. Então, vai caber a cada um de nós, dentro da sua família, na conversa com seus amigos, na própria escola. Então, é um trabalhinho de formiguinha mesmo, né? Pois Essa é. desconstrução. Agora, como fazer E uma quando... desconto? Sim, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, porque eu ia falar o seguinte: como trabalhar na desconstrução de algo que vem com tanta força? Outro dia eu vi aqui uma propaganda do governo do Distrito Federal falando assim: se o seu marido reclamar da sua roupa, que você não está legal, que é uma tortura emocional. Bem, mas se eu vou sair com a minha mulher, se de repente ela está com um decote ou uma transparência, claro, eu não vou brigar com ela, não vou rasgar a roupa, mas eu vou falar, meu bem, será que está confortável essa roupa? Isso, o que o governo tem que se meter num negócio desse? Ou se a mulher virar para mim, né, como já aconteceu quando eu era casado, vem cá, essa sua calça não está muito apertadinha, não, parecendo o Zezé de Camargo. Então quer dizer que isso é uma tortura emocional? Sim, Isso não é um acordo entre os casais que deve isso haver? é um acordo, isso mesmo, isso é um acordo entre os casais.
É, a gente tem um posicionamento, às vezes, Sandro, dentro do casamento, né, alguns casais em que eles ainda continuam com a mesma vida como se fosse de solteiro, né? Só que Por quando se exemplo, casa, por quando exemplo, se, por exemplo, eu aham, gasto meu dinheiro e não dou satisfação para minha mulher. Então, uh, a minha mulher não sabe onde eu gasto meu dinheiro, e vice-versa, né? e vice-versa, né? Então, a mulher vai lá, ela compra sapato, compra roupa, não, mas o dinheiro é meu, né? Ou eu resolvo sair, bom, hoje eu tenho um jantar com as minhas amigas, eu só informo para a pessoa, né? E pego e saio, A né? senhora precisa Então, ler o meu são, livro. A senhora precisa ler o meu livro. Eu vou mandar de presente para a senhora. vou adorar. Então, são acordos entre os casais, né? São Aham. acordos. Então, trabalhar com esses acordos sempre é muito importante. Isso deve ser sempre predefinido, não é um mandar, então, um mandar no outro, né? Então, tem sim posicionamentos que são de casais. Aham. Porque se eu não tiver acordo, se eu achar que eu posso gastar o meu dinheiro da forma com que eu quiser, se eu achar que eu posso sair com a roupa que eu quiser, fica solteiro, não casa. Pois é. E tem gente que acha também, doutora, que a agressão, né, é só quando o homem fala alto, e é uma agressão, ou quando algo mais acontece. Mas um casal, né, que se amam, que se respeitam, que estão juntos. E de repente o cara passou a semana inteira cuidando das coisas, ela também. A mulher chega no final de tarde e diz: Olha, estou indo ali com as minhas amigas, deixa o cara. De certa forma, é uma agressão também, ou não? Ou é o cara que é incompreensivo? Foge dos acordos? Pode dos acordos, né? Foge dos acordos. E aí, né, tudo tem que estar dentro dos acordos. E tem saidinhas assim que machuca mais do que o empurrão, né? Dói mais do que o empurrão. Uhum. Demora a passar. Então, né, Sandro, quando a gente fala assim sobre mulher, sobre o movimento feminista, a gente sabe que, né, foi uma Sim. conquista sobre o voto, sobre trabalhar fora, sobre o emprego, sobre trabalhar, sobre o salário, foi uma conquista muito grande, né, em tudo. Só que tem algumas questões que elas estão meia distorcidas, A senhora acha que né? devia ser revisto agora o tom dessa conversa, realinhar os objetivos? Precisa sim. Isso é muito importante. Não é, vamos dizer assim, não é todos os canais, não são todas as pessoas, não são todos os meios, né? Algumas pessoas acabam distorcendo e levando para a questão mais subjetiva, aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu quero. Né? E é algo muito mais amplo, é um bem para, né, para todas, para todos, né? Então é uma questão muito ampla. A senhora poderia, para a gente caminhar aí para o nosso final, acho que a gente conversou aqui, eu acho que uns 20 minutos já. A senhora poderia sugerir algo que, na sua visão, nas suas escutas, seria, assim, uma contribuição importante se ganhasse uma comunicação em massa que hoje a senhora não vê sendo falado nos grandes, ou na maioria dos canais? Que tipo de sugestão a Pode, senhora pode... que pode tipo... reformular. Vou reformular aqui a minha fala, a minha pergunta para a senhora. Que tipo de sugestão a senhora faria, né, na busca dessa reformulação da busca dos movimentos que já alcançaram muitas conquistas, como a senhora já colocou, mas que de repente precisariam ajustar o tom, né? Se tem Uhum. alguma ação que a senhora acha que seria importante fazerem a nível de massa, que traria um pouco mais de harmonização nas relações. A senhora já citou aqui, a senhora já citou aqui, mas como a gente estava conversando, de repente o nosso web Uhum. espectador não prestou atenção. Por exemplo, a doutora falou aqui sobre a repactuação, sobre os acordos, sobre o Uhum. diálogo. Não é só sobre você, é sobre os dois. A doutora falou aqui, porque o tempo todo a Uhum. gente está ouvindo, olha, faz o que você quiser, você é o que você quiser, o outro é o que você quiser, você pode ser o que você quiser, óbvio. Mas se você resolve viver com outra pessoa, você vai ser o que você quiser e ver se está compatível com aquilo que está com o outro parceiro, porque senão você vai ter que mudar de parceiro. Outro dia, Sandra, eu ouvi uma frase assim, né?
eu sou assim e você que lute, né? E eu não vou mudar. Eu sou assim Você do que jeito que eu lute, sou e eu não vou mudar. Tem muitas pessoas que falam isso, não tem? você que lute tem. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou Muitas crescer pessoas assim, vou falam. morrer assim. É, Então, né, quem te aceita do jeito que você é, com teus defeitos, as tuas qualidades, quem é? É a tua mãe, né? O é, outro, o outro, ele não precisa aceitar você da maneira que você é, principalmente se isso machuca emocionalmente. sim. Em algum nível vai ter que ser feito alguns ajustes, né, doutora? Em algum nível, O mudanças têm que acontecer, não é? que acontece, né? É quando chega no relacionamento, não dá certo. Vai chegar Aham, um ponto que ambos vão colidir. aham, E eu vejo assim que dentro do relacionamento também existe as questões da mulher. A gente estava conversando agora há pouco, né? Na questão, bom, eu trabalho, o dinheiro é meu. A mulher dentro do relacionamento, ela acaba exercendo também um papel feminista, né? O dinheiro é meu. Eu aham, posso fazer aquilo que eu quero, eu posso usar a roupa que eu quero, né? Eu não tenho obrigação de te dar satisfação. aham. Então, dentro das relações também tem isso, né? Pois Então, é. isso precisa ser revisto, e urgente, né? E eu acredito, assim, Sandro, que isso cabe a cada uma das famílias, Sim, a cada um de nós, rever isso, rever essas questões e educar os nossos filhos de acordo com aquilo que a gente pretende para o futuro. Bom, eu pretendo que as mulheres sejam empoderadas, que elas exerçam uma profissão, né, de mais alto escalão. Eu quero que a minha filha seja aquilo que ela quiser. Eu preciso incentivar, né? E não incentivar a fazer vídeo no TikTok. Incentivar a ler um livro, incentivar a estudar, né? Incentivar. Eu preciso incentivar o meu filho a ter cuidado, né? A ajudar em casa, a lavar uma sim, louça, a recolher uma roupa. Então, são mudanças que precisam ir na raiz, perfeito. para que a geração futura tenha essas mudanças. Acho a sua, Talvez, acho né, a sua colocação perfeita. talvez nós não vamos conseguir ainda ver essa mudança, mas cabe a cada um de nós, Sim. Uma né? colega sua, psicóloga do Rio de Janeiro, a Lourdes Fidelis, que é uma figura maravilhosa que eu gosto muito, ela gravou a primeira live comigo aqui e ela falou exatamente isso que a senhora falou aqui agora. Olha, nós mulheres também temos que fazer o nosso meia-culpa, porque quem que educa os Uhum, filhos? Quem é que diz para o filho não lavar a louça? Exatamente isso que a senhora uhum. falou. Quem que diz que o menino, né, empurra a irmã que é maior do que ele? Ela não pode revidar, mas o menino empurra. Então, não são as mulheres que fazem isso. Então, se as mulheres quiserem, né, nos próximos 10 Uhum. anos, elas vão formar homens, uma geração de homens que serão homens humanizados, não serão machistas. Isso mesmo. Então, Concordo plenamente com ela. quem sabe algum veículo de massa aí comece a mudar um pouco essa coisa, parar com a lacração, porque o que acontece hoje também é que as pessoas querem falar aquilo que viraliza, né? Embora seja uma bobagem. Eu falo uma Uhum. bobagem que viraliza. Aí a gente trata de um assunto como esse, para a gente alcançar 200 visualizações, é um parto. Por quê? Porque as pessoas não querem resolver o problema. Elas querem a lacração. E a senhora tocou num ponto muito importante, né? É, a mulher, ela precisa rever essa questão do seu sucesso. Porque o que que adianta ela alcançar os padrões que a mídia diz que é o padrão de sucesso e no final ela não está feliz? Isso mesmo. Porque depende do que ela vai definir como sucesso para ela, Perfeitamente. né? E Vai depender. se ela define como sucesso aquilo que está dentro da concepção dela, ok. Agora, se ela faz porque quer atender um padrão da moda, fatalmente ela vai se frustrar lá na frente, né? Vai, com certeza. E assim, né? A gente fala sobre mulheres, né?
Os desafios da mulher na contemporânea em busca do sucesso. Mas que sucesso é esse? É sucesso profissional? É sucesso no vídeo do TikTok? É sucesso no YouTube? É sucesso na família? Precisa Aham. entender qual é esse sucesso. Quando a gente fala de nível profissional, né, a gente ainda ouve, né, que as mulheres não, elas ganham menos, elas precisam trabalhar muito mais, mas quantas mulheres a gente vê no mercado de trabalho? Poderosas, Ganhando né? mais, Temos mulheres inclusive. presidentes, temos mulheres empresárias, temos mulheres deputadas, temos mulheres escritoras, temos mulheres, né, poderosas, Sim. empoderadas, né? Então, a gente precisa, bom, eu quero ter esse mesmo olhar, ser essa mesma mulher. Eu preciso fazer esse movimento também, Sandra. A gente precisa se movimentar. Eu preciso correr atrás, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, eu preciso me capacitar, igual a um homem. Sim. Não existe diferença. Muitas vezes a gente acaba criando esse abismo, né? Porque, como tu citou há pouco atrás, a mídia, ainda os meios de comunicação ainda colocam esse grande abismo. Mas a gente não pode ficar o tempo todo batendo em cima dessa tecla. Existe? Existe, mas quantos passos já foram dados? Sim. Eu não posso me vitimizar. Nós vamos Eu preciso fazer avançar, medicina. nós vamos avançar o pouco que falta, ou vamos ficar olhando pelo retrovisor? Uhum, isso mesmo, Doutora né? Luciana, para gente, sim, para gente finalizar, eu gostaria de perguntar, doutora Luciana de Souza Rosa, a senhora se considera uma mulher de sucesso? Dentro da minha definição de sucesso, sim, Que né? bom. Então, eu fiz a graduação que eu escolhi, eu atuo com as pessoas com que eu escolhi, né? Eu tenho a minha família da forma com que eu pude, né, criar, né? Tenho meus filhos, cada um deles é encaminhado. Então, assim, essa depende da definição de sucesso de cada um. Dentro Sim, da mas minha definição de sucesso, sim, perfeito, né? mas é isso mesmo. Eu tenho feito essa provocação às minhas entrevistadas exatamente para que a gente vá aos poucos entendendo que cada um tem sua meta de sucesso, né? Uhum, Então, quer dizer, de todas que eu entrevistei aqui, as mulheres, eu acho que só duas falaram, olha, ainda falta alguma coisa, mas as pessoas que estão há mais tempo falam, olha, dentro da minha área, assim, que bom que está havendo esse reconhecimento, porque senão a gente vai uhum. ficar em busca desse sucesso subjetivo que nunca vai chegar, não é verdade? Isso é verdade. E sabe assim, né, para a gente finalizar, então, eu trabalho dentro de um dos processos do autoconhecimento sobre sucesso. E essa é uma pergunta, né? O que que é sucesso para você? Então, Perfeito. muitas pessoas, elas definem como sucesso ter dinheiro, né, ter uma profissão. Então, cada um vai ter a sua definição do que é Aham. sucesso, Na maioria das né? vezes ainda está ligado a coisas materiais. Está. E eu sempre também faço né, esse questionamento, né? Tá. Uhum. E a questão, né, mental? Sucesso é não é o estar bem comigo mesma, né? Eu me aceitar da forma com que eu sou. Isso também não é sucesso? Então, a gente pode considerar o sucesso na área profissional, na área emocional, na área de relacionamentos. Por isso que eu te falei lá no início, né? O sucesso, ele é muito amplo. Cada um Sim. vai ter o seu. Bem, eu gostaria que a senhora pudesse prometer aqui de que volta para a gente falar de outros temas. Eu acho que pode dar uma contribuição grande, né, para essa sociedade que está caminhando de forma desorientada. A humanidade passa por um momento muito, na minha opinião, um momento muito crítico, porque a gente evoluiu demais e parece que Uhum, a gente não está sabendo lidar com esse nível de evolução, né? Eu me sinto às vezes quando eu vou para a academia e as primeiras vezes que eu ia ligar a esteira e aquele troço acelerava e eu não estava preparado para acompanhar.
Me parece que a sociedade está um pouco assim, apertou o botão errado, porque ele trouxe foi para 200 por hora e a gente não tem como acompanhar. Tem perna, mas não tem como acompanhar, o processo é muito rápido, não é? Verdade. Isso é Então, verdade. eu acho que a senhora, Tudo sim. está evoluindo muito rápido. Mas, assim, Sandra, fica à disposição, né? Quando precisar, estou aqui pronto para te auxiliar e te ajudar. Então, eu quero que a senhora deixe uma mensagem aí às mulheres que estão na sua batalha aí, na busca do seu sucesso, que a senhora deixe a sua mensagem final dessa nossa reunião aqui. Certo. Sempre é tempo, né? Para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, sempre é tempo de estudar, né? Aquelas mulheres que desejam ter um sucesso profissional, se qualifique, corra atrás, busque os seus sonhos, não importa a idade. Eu percebo assim que às vezes as mulheres falam, né? Ah, mas eu já tenho 40 anos, tenho 41 anos, não cabe mais a mim estudar. Sim, sempre é tempo de fazer aquilo que você quiser. Então, ter esse empoderamento de saber que eu posso ser e fazer, né, independente da minha idade, de onde eu estou, isso é muito importante. Então, esse é o meu recado para as mulheres, né, de empoderamento, certo? Maravilhoso. Eu, como sempre faço, quero deixar uma mensagem também para você que está nos assistindo aqui. E não poderia desperdiçar, não posso desperdiçar o que eu ouvi aqui da doutora Luciana. Primeiro, que você não é a super mulher, né? A super girl, e que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que você tem que dar conta de tudo. Você é uma super mulher, porque você é humana, com todas as suas limitações. Então, faça dentro das suas limitações. Se você está num relacionamento, eu quero reforçar aqui a fala da doutora Luciana, que é uma especialista na área. Tem as individualidades, mas tem as coisas que são inerentes aos dois. Então, os acordos têm que ser revalidados, têm que ser repactuados. O diálogo é primordial para que tudo o que vem depois. Então, mantenha uma boa comunicação. É por isso que nós estamos aqui, tentando dialogar com você, para que você possa pegar essas chaves e sair abrindo a porta da felicidade aí na sua casa. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua gentileza, viu, de ter nos atendido, e obrigado especialmente a você que assistiu ao nosso podcast O Amor é uma Viagem. Espero que você compartilhe com alguns amigos e, se puder, dá um joia para a gente, ou não gostei, deixa aí o seu recado para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Doutora Luciana, até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Até a próxima.